A adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a infância e a fase adulta. Nesse desenvolvimento se passa por várias etapas, dentre elas a puberdade, que é a transformação física e biológica do corpo dos meninos e meninas. Nesse processo da fase adolescente para a fase adulta, cresce pelos nos meninos, barbas, e nas meninas, pelos pubianos. Nas meninas, a puberdade chega mais primeiro, que é entre os 10 a 13 anos, e dos meninos, que é entre os 12 a 14 anos. A adolescência se divide em 3 fases, que é a adolescência precoce, que é entre 11 e 14 anos, a adolescência média, que é entre 15 e 17 anos, e a adolescência tardia, que é entre 18 e 21 anos. Nessa imagem, podemos ver algo que acontece muito durante a adolescência, que é a sexualidade, a imagem corporal, a gravidez, que ocorre muito durante a adolescência, e a popularidade. Eu não sou assim. Como encarar as mudanças do corpo na adolescência? Tudo ia bem, até que um dia o espelho virou seu pior inimigo. Bem, atualmente vivemos em um mundo onde a mídia e as redes sociais têm ampla influência dos padrões de beleza e o modo de se ver em busca do corpo ideal. Algumas chegam até a sofrer com distúrbio psicológico. Agora, eu preparei um vídeo, a transformação na adolescência. Espero que vocês gostem. É claro que junto com a puberdade vem os pelinhos, que no começo são fininhos e fofos. Mãe, socorro, eu tô virando um lobisomem! Nesse caso, existem 2 tipos de mãe. O tipo 1. Isso é ótimo! Mas mãe, eu tenho que tirar isso! O quê? Claro que não! Você é muito nova pra se depilar! Mas mãe, vão me zoar na escola! Claro que não vão! Por que você tá com essa roupa? A gente vai jogar vôlei! É que hoje eu tô com dor nas mãos. Ok. E o segundo tipo de mãe? Uau, que legal! Minha filhinha tá virando uma mulher. Vem cá, nem precisa raspar. Vamos tirar isso logo com cera? Irado, mãe. O que é cera? Daí eu usei cera pra me depilar. Uau, você é tão legal. Eu queria poder fazer isso também. Vem, vamos jogar vôlei. Tá bom. Ai, 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 ai. Psiu. Mãe. Que é? Eu acho que eu tô menstruada. Sério? Você menstruou? Shhh, fale isso baixo, mãe. Ah, pode deixar, querida. Eu vou ser discreta. Atenção, mundo! Minha filha acabou de virar mocinha! Repito, minha filha acabou de virar mocinha! Quarta coisa. Que máximo! Uau, ela é tão legal! Que incrível! Você já pode usar decote! Posso sim. Ai, que legal! Uau. Quinta coisa. Então amanhã a gente vai pra sua casa, né, Pedro? Que foi? Você não falou nada o dia todo? Pedro, fala alguma coisa. Claro! E olha lá a voz dele! Não é minha culpa! Mano, isso tá hilário! E aí, Pedro? Olá. Nossa! O que houve? A adolescência tem sido um termo de grande interesse na sociedade contemporânea. É importante que façamos a distinção entre puberdade e adolescência. Puberdade está ligado às modificações biológicas que essa fase passa. Ela vem assinalada por 2 tipos gerais de mudança.
O primeiro é relativo ao aumento do peso, à altura, à gordura e músculos corporais. O segundo está ligado à maturação sexual e ao desenvolvimento das características sexuais. Nessa fase há também o estirão do crescimento dos pubéreos, que cresce de 7 a 15 centímetros por ano. A adolescência diz respeito às transformações psicossociais que acompanham o processo biológico. No entanto, o início da adolescência pode coincidir ou não com a puberdade. Há casos em que o indivíduo já tem o corpo totalmente transformado, mas ainda age e pensa como uma criança. O final da puberdade é caracterizado pelo amadurecimento gonadal e o fim do crescimento esquelético. Já o final da adolescência não é tão bem esclarecido, pois está ligado a fatores socioculturais. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o indivíduo é considerado adolescente dos 12 aos 18 anos. Pois bem, agora eu vou dar um exemplo do meu irmão. Eu creio que se encaixa perfeitamente nesse tema que eu fiquei. Meu irmão, ele nasceu prematuro de 6 meses e ele tem 18 anos. E atualmente a altura dele é de 1,92 m e pesa 70 quilos. E eu vendo ele assim no meio dos amigos dele, da mesma idade, porém com alturas e pesos totalmente diferentes, eu percebo que ele teve um crescimento muito mais elevado do que os outros adolescentes da idade dele. E ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo muito nesse quesito. Ele já tem pelos, a voz dele mudou, né? Porque no menino a voz muda, a voz engrossa, né? E eu percebi essas transformações que foram muito rápidas, porque existem adolescentes que essas transformações, elas são, digamos assim, elas não são rápidas, elas são um pouco assim lentas, né? Vai se modificando aos poucos. E nele não, nele foi tudo rápido. Tipo assim, eu acho que eu brinco com ele, né? Que ele dormiu e cada vez que ele dorme, ele cresce mais. Porque estudos comprovam que é durante o sono que é desenvolvido o nosso crescimento, né? E eu sempre brinco com ele que, como ele dorme muito, ele cresceu muito. E os colegas dele talvez não dormem quase nada, não estão acompanhando o ritmo dele. O desenvolvimento cognitivo é uma das características mais marcantes da adolescência. Tal desenvolvimento se mostra, sobretudo, através do aumento das operações mentais, da melhora da qualidade no processamento de informações, da modificação dos processos que geram a consciência. Dessa maneira, o adolescente ele adquire a base cognitiva para redefinir as formas com que lida com os desafios do meio ambiente e que se torna cada vez mais complexo, e das mudanças psicofisiológicas. Segundo Jean Piaget, o indivíduo, a partir dos 12 anos, ele desenvolve as operações formais. Para ele, o adolescente é um indivíduo que constrói sistemas e teorias, liga soluções de problemas por meio de teorias gerais, das quais se destaca o princípio. Tem facilidade de elaborar teorias abstratas que transformam o mundo em um ponto ou em outro. Nesse período, o pensamento é formal, hipotético, dedutivo. Isto é, o indivíduo ele é capaz de deduzir as conclusões de puras hipóteses, e não somente por meio da observação real.
envolve uma dificuldade e um trabalho mental muito maiores que os pensamentos operacional concreto. As características desse desenvolvimento são: pensar em possibilidades, ou seja, o pensamento ele não se limita mais à realidade, mas atinge também hipóteses irreais e permite ao indivíduo gerar novas possibilidades de ação. O pensamento abstrato, a capacidade de abstrair se desenvolve, permitindo ao indivíduo compreender não somente conceitos abstratos, mas também estruturas complexas, sobretudo sociais, políticas, científicas, econômicas e morais. A metacognição. O próprio pensamento ele é alvo de reflexão, permitindo o direcionamento constante da atenção, a reflexão e a avaliação de pensamentos passados, abrindo assim caminho para a capacidade de autorreflexão e introspecção. O pensamento multidimensional. O indivíduo ele se torna capaz de levar em conta cada vez mais os aspectos dos fenômenos. Essa capacidade permite ao indivíduo compreender a interdependência de fenômenos e também de diferentes áreas a partir de diferentes pontos de vista. Relativização do pensamento. O indivíduo se torna cada vez mais capaz de compreender outros pontos de vista e sistemas de valores. Muitas vezes, o adolescente ele pretende inserir-se na sociedade dos adultos, por meio de projetos de vida, de sistemas frequentes teóricos. A verdadeira adaptação à sociedade vai se fazer automaticamente, quando o adolescente de reformador transformar-se em realizador. O estágio operatório formal, ele se caracteriza, entre outros, pela consecução de um sistema pessoal, um programa de vida. Nele também está presente a construção de hipóteses, gosto pela discussão, apresentação de conceitos espaciais além do tangível finito. O adolescente consciente do seu próprio pensar, ele oferece justificações lógicas, ele busca a identidade e a autonomia. Além disso, ele atinge sua forma de equilíbrio, podendo compreender doutrinas fisiológicas ou teorias científicas. Então, é o quinto estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial, ou seja, a teoria de Erikson, que se dá dos 12 aos 18 anos e ganha contornos diferentes devido à crise psicossocial que nele acontece. Esta, no caso, é a quinta idade e ela localiza-se na adolescência, ou seja, no período de 12 a 18 anos, né? E precisamente é na idade em que o adolescente vai adquirir uma identidade psicossocial, ou seja, é onde ele vai compreender qual é o seu papel no mundo. E na busca dessa construção da sua identidade, o jovem faz uma série de experimentos e tentativas de identificar quem é ele. Ou seja, ele vai experimentar uma série de desafios que envolvem atitudes com ele mesmo, com seus amigos, com pessoas do sexo oposto, amores, e também vai buscar uma carreira profissional. Ou seja, vai buscar aquilo que ele quer seguir dali para frente. E assim, Osório contribuiu para a aplicação da compreensão da adolescência, reivindicando algumas de suas características, ou seja, as características essas, que é a redefinição da imagem corporal, que é a perda do corpo infantil e a, consequentemente, aquisição do corpo adulto. Também a acumulação de processos de separação individuais dos pais da infância. Também a elaboração de lutos referente à perda do corpo condicional infantil, o estabelecimento de uma escala de valores e código de ética própria, também a busca de pautas de identificação no grupos iguais, ou seja, ele vai tentar entrar em grupos iguais a ele, o estabelecimento de um padrão de luta, ou seja, a fuga do relacionamento com a geração procedente, a aceitação dos ritos de iniciação como a condição de ingressos
no status adulto e a assunção de funções dos papéis sexuais ortogrados. Ou seja, é constante a inclinação pessoal. A adolescência ela é um fenômeno que, tal qual conhecida hoje, é um construto social de suma importância na formação da identidade dos indivíduos. A adolescência ela é uma fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Para Grifo e Moreno, 2001, há 3 fases na adolescência. A adolescência inicial, que vai dos 11 aos 13 anos, a adolescência propriamente dita, ou média, que vai dos 12, 13 a 16 anos, e a adolescência final, ou alta adolescência, que vai dos 16 aos 18 anos. A adolescência inicial ela é marcada pelo rápido crescimento e pela entrada na puberdade. A adolescência propriamente dita ou média, ela caracteriza-se pelo desenvolvimento intelectual e pela valorização do grupo. E na adolescência final, ou alta adolescência, consolidam-se as etapas anteriores. E o adolescente prepara-se para assumir o mundo adulto. Então, a adolescência tem sido percebida como uma fase importante da vida, demarcada por intensas transformações físicas na imagem corporal, assim como a etapa final de estruturação da personalidade repleta de transformações psicossociais. A adolescência tem ainda seu início e seu término variáveis, conforme o meio social e cultural no qual o adolescente está inserido, podendo ser caracterizado da seguinte forma: pela redefinição do corpo infantil e a aquisição do corpo adulto, ou seja, quando o adolescente ele tem dificuldade de aceitar esse novo corpo. A culminação do processo de separação e individuação dos pais da infância. Então, o adolescente ele tenta separar-se, diferenciar-se para definir sua própria identidade. Temos a elaboração de lutos referentes à perda da condição infantil, que é preciso o adolescente se adaptar aos novos papéis, às novas expectativas e às realidades. Temos o estabelecimento de identificação do grupo de iguais, que é quando os pais deixam de ser as figuras de referência e os amigos eles ocupam essa função. Temos o estabelecimento de um padrão de luta, de fuga no relacionamento com a geração precedente. Então, o adolescente ele tem a necessidade de se diferenciar de seus pais, construir sua própria identidade que vai diferenciar dos demais. E temos a aceitação dos ritos de iniciação como condição de ingresso aos status adulto, ou seja, do ciclo vital. Por exemplo, a entrada na 8ª série, a conclusão do ensino médio, as festas de debutantes e etc. E temos a assunção de funções ou papéis sexuais otorgados, ou seja, consoantes
a inclinações pessoais homossexuais, independentemente das expectativas familiares e, eventualmente, até mesmo das imposições biológicas do gênero que pertence.